eu acho que a solução era mesmo, pronto, extinguir o capitalismo e arranjarmos outro sistema. Pronto, isso era a boa solução. Acho que podemos começar por aí, acho que poderíamos começar por aí, sim. Mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. O meu nome é Sara Barros Leitão, sou atriz, encenadora e criadora. Nasci no Porto. O que é que eu posso dizer mais? Trabalho sobretudo no Porto como atriz e criadora. Neste momento estou durante o ano de 2020 em Lisboa como atriz do Teatro Nacional Dona Maria II a trabalhar com o Tiago Rodrigues. Mas pronto, vou articulando a minha vida de atriz com encenações, criações, com escrita e com algum ativismo, pronto, pelo meio e pronto, e é isso. Algum até bastante, diria eu, vá. Tu, antes de chegarmos sequer a essa, talvez a essa parte, eu acompanho mais atentamente o teu percurso há coisa de talvez 4 ou 5 anos, também porque cheguei muito tarde a este meio do teatro, se calhar há 6, 7 anos, mas diz-me uma coisa, tu enquanto criadora, enquanto encenadora, é alguém que estás a trabalhar há menos tempo, certo? Há cerca de talvez 4 ou 5 anos, ou tu já tinhas de facto mais trabalho realizado nessa área antes? Porque eu antes Não, encontrava-te mais frequentemente enquanto de facto intérprete sim. e depois comecei a ver-te mais frequentemente envolvida com o Teatro Experimental do Porto. Uhum. É Porque é um caminho, não é? De alguma maneira as coisas vão se construindo e os caminhos vão se encontrando, às vezes de forma mais premeditada, outras vezes de forma mais abrupta e inesperada. Ou seja, é um bocado difícil às vezes para mim dizer qual foi a minha primeira encenação, a minha primeira criação, até o meu primeiro texto, porque, quer dizer, eu não sei se aquilo que fazemos na garagem dos avós conta, não é? Então chega a uma altura que eu não sei muito bem qual é o primeiro, se é aquilo que eu ensinei com os meus primos, que tenho muitos e que os obriguei a todos, tipo em todas as festas de família, a fazer coisas, se foi no aniversário de casado dos meus avós que nós ensinámos todo o casamento de novo, sem nunca lá termos estado, não é? Mas oferecemos-lhe esse espetáculo. Eu acho que isso Pois não também conta, sei. Sara, eu acho que isso também. Pois, então não sei se o grupo de teatro da escola onde eu andava, onde também acabei por dirigir e por estar muito implicada, se conta, se depois o grupo de teatro amador conta, se depois a escola profissional estamos a estudar, mas ao mesmo tempo, obviamente, vamos fazendo coisas à noite em conjunto, se Sim, isso sim. já é profissional ou não. Então é um bocado difícil perceber quando é que começa. A verdade é que de forma menos assumida do que agora, sempre fui escrevendo e ensinando, de forma mais tímida ou não. Em 2014, de forma um pouco mais assumida, em conjunto com a Diana Bernabé e o André Santos, criámos uma estrutura chamada Carruagem. Neste momento, quem leva a carruagem à frente é a Diana Barnabé, portanto já estou fora do projeto, mas fizemos alguns espetáculos, alguns para a infância, fizemos um outro que fez uma boa circulação pelo país, que foi escrito por mim. Então, e nunca falo dele como a minha primeira criação, porque pronto, ainda era assim numa altura em que tu estás mesmo a construir, e depois em 2018, portanto só há cerca de 2 anos, é que talvez tenha perdido alguma vergonha de ir assumindo estas coisas e assumi que sim, pronto, esta é a minha primeira encenação, onde escrevi, em que ensinei, onde interpreto, em que imaginei de raiz, mas isso vem resultado de tipo 15 anos de outras coisas. Então não sei muito bem qual é o início, porque acho que os inícios e os fins se misturam todos e há coisas que se misturam. É muito difícil às vezes engavetar coisas quando estamos a falar da nossa própria vida, não é? Porque tudo, pronto, é assim uma coisa muito híbrida, tudo se mistura. Mas se tivermos que engavetar, eu diria que a Teoria das Três Idades, que foi um espetáculo que fiz em 2018, será a minha primeira encenação e primeira criação. Pronto. Eu pergunto porque
Eu penso que há infelizmente, felizmente por outras coisas, mas infelizmente o trabalho de encenação e de criação acaba por ser mais extenuante do que aquilo que é o trabalho de encenação e de criação, porque envolve em geral muitas outras coisas, que é muito trabalho de produção, que é muito trabalho que transcende o ato só de criação e de encenação. E acrescidamente a isso, evidentemente tu tens desempenhado, e muito bem, algum papel de maior protagonismo na defesa dos direitos de quem trabalha nas artes do espetáculo, ou seja, é um acumular de trabalho e de labor infinito que por vezes não nos dá espaço, acho eu, quer a nível de tempo, quer a nível de espaço emocional, de registro emocional, para conseguirmos estar envolvidos de pés e cabeça naquilo que é o ato de criação. Isto é uma coisa com que tu tens develado também? É um problema que tu também tens sentido? Ou tu consegues muito bem passar de um registro para o outro e consegues muito bem organizar a tua vida nesse sentido, tanto a pessoal como a de trabalho? Bom, são várias perguntas, pronto, deixa-me ver se me consigo organizar. Há uma frase que eu acho super perigosa e tenho sempre muito pudor em usá-la, mas ao mesmo tempo também é muito boa, então pronto, ela tem de ser usada nos meios certos, porque se ela cair nas mãos erradas, pode ser usada para o mal, não é? Aquela coisa tipo da magia. Que é do Henry Miller, ele diz falta-me a formulação como ele faz, que é muito mais genial do que aquilo que eu vou dizer, mas pronto, basicamente Sim. a ideia é que se queres matar um artista, dá-lhe tudo o que ele precisa. Pronto, é qualquer coisa assim. Eu não estou a parafrasear muito bem, mas a verdade é que quando os artistas têm todas as condições, mas quando digo todas é mesmo todas, quando lhes dizem podes fazer o que tu quiseres e não há nenhum problema no orçamento, nenhum problema na parte técnica, ou seja, tudo é possível, isso é o maior bloqueio para um artista. Pronto, eu acho que isso é uma coisa, portanto, se nós usarmos esta frase para o bem, no sentido de discutirmos a criação artística, eu acho que ela é muito interessante. Obviamente que ela caindo nas mãos erradas, vamos então ter graves problemas em conquistar melhores condições de trabalho, porque ela vai nos ser sempre atirada ou devolvida como então, mas vocês não querem criar isto aqui, se tivermos problemas financeiros, isso é o que vos dá, como temos ouvido muito a nossa Ministra da Cultura dizer que isto é uma oportunidade. Pronto, ou seja, usem isto como uma oportunidade, que ela está a ser um bocado Henry Miller, sem saber, não é? Pronto, mas isto para dizer que, de facto, eu, como criadora, e é uma coisa que eu já me apaziguei com isso, eu trabalho no sofrimento. Pronto, eu quanto mais estiver a sofrer, mais as coisas, pronto, eu escrevo no limite dos prazos, e se eu souber que tenho muito tempo, eu não vou escrever. Se eu conseguir criar todas as condições para os meus ensaios, de forma a não ter mais nada a interromper-me durante 6 meses, eu vou sofrer porque vai ser mais difícil para mim conseguir criar. Se eu estiver constantemente a ser interrompida com problemas exteriores e eu tiver de tomar decisões, às vezes autoritárias, que é não, acabou, não posso estar com esse problema porque eu tenho isto, esse tipo de decisões é o que me ajudam a conseguir criar. Não sei se faz algum sentido ou se estou a ser clara. Faz todo o sentido. Não de uma perspectiva, se calhar até um bocadinho mais, que é essa perspectiva um bocadinho mais aterradora do que falas, que em geral até perpetuam também aquilo que foi a vida e aquilo que foi o trabalho do Jorge Palma. E uma coisa que ele disse aparentemente, que a partir do momento em que começou a ter reconhecimento e em que começou a ter uma vida mais fácil, deixou de conseguir criar e aparentemente disse, porque eu antes falava sobre os meus problemas da minha vida, agora não tenho problemas, vou falar sobre o quê? Claro que evidentemente, claro que não é particularmente sobre este sentido, mas é sobre a pressão que existe para que o trabalho se desenvolva, são os estímulos de diferentes áreas que de uma certa forma nos podem conseguir
ajudar a ter uma perspectiva, uma motivação extra ligeiramente diferente. Eu percebo muito bem aquilo que tu dizes, evidentemente que é uma ferramenta, um martelo terrível quando nos apontam esse martelo do... Não, claro, isto é uma coisa que é preciso, pronto, ser balançada e bem entendida. Obviamente, quando falas entre pares, eu acho que qualquer criador se identifica minimamente com este tipo de questões, que é, sim, de facto, quando eu tenho todas as condições, quando dizem, pronto, tens 6 meses para escrever este texto, eu acho mesmo que todos nós vamos procrastinar e só vamos conseguir, pronto, na última semana é que escrevemos. Isso é uma coisa que acho que é um bocado inata, quer dizer, pelo menos para mim. Apesar de eu ser super organizada e só assim eu consigo fazer uma série de coisas, mas mesmo assim há ali uma tensão, eu vivo nessa tensão, não é? Nesse stress, e isso que é um pouco viciante, essa adrenalina, e isso pronto, isso é importante. Mas claro que, de um ponto de vista mais, pronto, não tão poético, é evidente que quanto melhores condições de trabalho tens, mais qualidade e capacidade para estares envolvido no trabalho, para responderes àquele trabalho, terás também. E é óbvio que o objetivo é que consigamos sempre melhores condições de trabalho e nunca menos, mais tempo de ensaio e nunca menos, mais orçamento e nunca menos. Pronto, então isso parece-me minimamente óbvio, mas isto para tentar responder à questão de fazer um monte de coisas e como é que eu giro o estar, pronto, com alguns trabalhos ao mesmo tempo e com a questão, pronto, um pouco mais da política cultural, de tudo o que vamos sendo chamados a fazer e a intervir. Então, todas essas discussões públicas sobre a política cultural, sobre estratégias, sobre melhores condições, elas são indissociáveis do meu trabalho no palco. Então eu também acho que isso é muito importante para mim, porque aquilo que me interessa fazer enquanto criadora, podem chamar montes de coisas, chamam sempre, porque sou mulher, dizem sempre que tem um ponto de vista feminino, não é? Mas isso, pronto, já as Guerrilla Girls em 1968 dizem que uma das vantagens de ser uma mulher artista é que vão sempre dizer que a tua obra é feminina, só porque és mulher, não é? Então, para além das várias coisas que me dizem, dizem também muitas vezes que há qualquer coisa de político nos projetos. Eu penso que todo o teatro será político porque ele trata dos assuntos da vida. Os assuntos da vida são os assuntos da política. O amor é uma coisa super política. Só acho que é perigoso quando se utiliza a política, a palavra política de uma forma curiosamente despolitizada, porque quando se diz, quando se julga que um trabalho para ser político tem de falar diretamente acerca da política comum, da economia, de uma quantidade infinita de coisas, que é preciso que se entenda que todo o teatro é político, é impossível ser político porque está de facto a lidar com as relações humanas e portanto tudo que é relação humana tem de alguma certa forma política. Acho que isso é perigoso quando é utilizado, quando a palavra política é utilizada dessa forma despolitizada, parece-me a mim. E mesmo sobre isso, é super curioso, sabes, porque claro que vozes mais sacanas ou vozes mais... Até pode não ser de um ponto de vista sacana, pode ser de um ponto de vista perfeitamente inocente ou até muito elogioso do facto da tua obra ser profundamente feminina. Acho que também estaremos ainda a viver tempos muito, muito inocentes quando, por exemplo, a mim me dirão... as tuas vozes são sempre demasiado masculinas, ou a ti te dirão as tuas vozes são sempre demasiado femininas. Acho que é uma má forma ainda de percebermos e concebermos aquilo que é o trabalho de homens e mulheres que não... Sim, no fundo é ver as obras de arte de uma forma muito binária, não é? Como sim, se... sim. Pronto, isso é assim, pronto... É um bocado chato, porque é tanto para além disso, não é? Pois, e depois, na realidade, o que acaba por acontecer é que muitas vezes elas tentam sair desse estado binário, porque é importante termos um pensamento, estamos em 2020, não é?
Mas depois esse género de crítica acaba por reduzir o trabalho mais uma vez ao seu estado assim um bocadinho binário, quando na realidade se calhar transcende completamente isso. E parece-me sempre que é um bocadinho reduzir, mesmo que às vezes em uma perspectiva tremendamente elogiosa. Ok? Eu fiz esta pergunta também porque estou genuinamente interessado, ou porque estava genuinamente interessado em saber como é que conseguias fazer esse malabarismo da tua vida, vá, mas porque nós curiosamente tivemos uma conversa com o Carlos Costa há coisa de um mês e meio talvez. As coisas estavam ainda muito diferentes e muito iguais de como estão agora, vá, porque também não. Sim, porque apesar de tudo não há grandes evoluções, não é? Parece que estamos num estado assim estranho de anestesia, de alguma maneira. Acho que mas estamos continua. Acho que há uma tentativa de varrer as coisas para debaixo do tapete até que elas apareçam do outro lado já cristalizadas em alguma coisa de melhor. Mas estivemos a falar com ele e ele evidentemente é uma pessoa, ou tem sido uma pessoa que pelo seu trabalho se tem envolvido muito naquilo que também é a defesa dos direitos dos artistas. Sim. E evidentemente nós fomos parar à conversa do estado despolitizado da nossa classe. É uma palavra errada, ok? Mas é a melhor palavra que nós temos para já. Setor, ok, boa. Sim, não entramos na luta de classes. Sim. Seria toda uma outra. Sim. E ele diz que isto acontece por vários motivos, evidentemente. Há uma reflexão que ele até faz de um ponto de vista muitíssimo interessante, da forma como as pessoas chegavam, por exemplo, ao teatro ou às artes performativas há coisa de 30 ou 40 anos atrás, em que essencialmente eram pessoas que vinham de outras áreas, vinham da área do direito, da economia, da matemática, de outras áreas, e depois, por acaso, por paixão ou por descoberta ou por outro motivo qualquer, acabavam por entrar na área do teatro, seja através do teatro académico, seja através de outra coisa qualquer, e depois havia um platô de consciência e de consciencialização política já muito maior, que de certa forma acabava por, e depois também, quer dizer, o 25 de Abril ainda era sentido com mais força do que será sentido hoje, se calhar. Sim, claro. E de certa forma havia uma maior consciencialização neste sentido por todos os envolvidos. E a reflexão dele diz que a partir do momento em que começaram a haver cursos muito especializados, em que começou a haver ensino de teatro e não só no ensino superior, que aquilo que acabou por acontecer foi que os jovens acabavam por ser doutrinados, também é uma palavra, mas para já doutrinados nessa sua especificidade de trabalho, e chegavam já ao mercado de trabalho, mercado entre aspas, com muito mais ferramentas do que antigamente do ponto de vista técnico, para serem executantes exímios daquilo que se propunham, mas que ao nível de uma consciência mais transversal, mais politizada, estavam evidentemente menos despertos ou menos atentos a esse lado. E ele acaba por dizer que sempre faltaram figuras na nossa geração, ou figuras mais novas que quisessem ou que tivessem esta consciência já um bocadinho mais em alerta e que estivessem dispostos a não serem a carruagem, mas de facto representarem a carruagem e de facto conseguirem, estou a utilizar essa palavra, pronto, pela tua carruagem. O motor, não é? Queres dizer o motor, o carvão. Sim. E evidentemente o teu nome apareceu porque, de certa forma, tens assumido aquilo que é a representação da nossa geração, que é uma coisa que me orgulha muito e que sinceramente acho muito, muito bonita e muito bela. Tu sentes alguma responsabilidade acrescida por isto, ou é simplesmente uma consequência perfeitamente natural daquilo que já era daquilo que é a tua visão, a tua forma de estar na vida, no trabalho, que de facto sim,
é um bocadinho mais diretamente político do que alguns outros trabalhos, e não há mal nenhum nisso, pelo contrário. Sentes que é uma consequência natural e nem sequer pensas nisso? Ou de facto sentes que há muita gente que olha para ti como essa voz que nos acaba por representar a muitos? Ou como uma das vozes, vá, que acaba de representar a Sim, muitos? vou tentar responder, mas fazendo só um comentário antes sobre Sim, sim. essa questão das consequências, ou seja, do tal setor, porque aquilo é despolitizado ou não. Eu acho que não é uma questão do setor, acho mesmo que é uma questão geracional, que de geração para geração há, ou seja, a geração que está no 25 de Abril e a seguinte tem obviamente um engajamento político muito mais forte, mesmo os que querem ser apolíticos, não é? Eles fazem por opção, ou seja, há qualquer coisa de não é isto em que eu me revejo e portanto por opção coloco-me noutro sítio. Mas acho que isso é um bocado evidente. E à medida que as coisas vão passando, nesse momento desse momento em particular, eu acho que por várias questões, porque as pessoas também votam muito pouco, porque os pais votam pouco, porque não se fala de política em casa, porque ao mesmo tempo também pós 25 de Abril, se já antes era complexo, eu acho que também é muito difícil falar de política a seguir ao 25 de Abril em contextos familiares, tipo, por exemplo, no meu caso, eu sou outra pessoa com a minha família do que aquela que sou no espaço público. Aliás, acho que a minha família não sabe de metade das coisas que eu faço, não tem consciência nenhuma. Eu acho que eles nem sabem bem qual é o meu trabalho, pronto, eles não percebem muito bem. E eu sei que, quer dizer, eu não vou arruinar jantares de Natal, porque gosto muito dos meus avós e dos meus tios, mas a verdade é que eu só estou com eles uma vez por ano, não é? Nesse sentido, então, pronto, as coisas vão passando e eu, tipo, uma vez por ano consigo, dia por ano consigo, pronto, não ser autoritária com algumas questões que eu defendo, etc. Pronto. Obviamente tem um lado didático esses jantares de Natal, em que tentamos sempre explicar a alguns tios que a homossexualidade, não sei o quê, que ele dizer que aquele comentário que ele faz que é racista, pronto, há assim um lado didático de tentar explicar isso, mas obviamente que somos mais tolerantes nos jantares de Natal, não é? Por amor aos avós, acho eu. Mas tirando pronto, essa questão, a verdade é que eu acho que é difícil as famílias falarem de política, ou algumas famílias, porque há sempre um tio que perdeu as terras, não sei o quê, e há sempre outro que foi quem ficou com as terras, e portanto é muito complexo, acho eu, haver esta relação entre pais e filhos pronto, de falar abertamente sobre isto. E acho que isto faz com que as pessoas não se sintam identificadas com o sistema político, que sintam que aquilo não é para elas, vejam a política como uma coisa que se passa em Lisboa, num castelo que ninguém sabe muito bem onde é, que tem umas escadas, e pronto, depois vês assim uns cortes na televisão de uns discursos em que tu ouves uns palavrões e aquilo não te diz realmente nada, e então é assim uma coisa muito distante. Eu vejo isso, por exemplo, pelo meu irmão, que tem 20 anos, e é uma pessoa muito despolitizada, e de facto é muito difícil convencê-lo que aquilo é importante para ele perceber. Então, eu acho que é uma questão que é um pouco transversal e que não tem a ver com o nosso setor em particular. Porque, por exemplo, essa questão que o Carlos aponta, eu acho que é um ponto de vista muito interessante, mas eu não acredito que nos outros setores e nos outros cursos, tipo que no curso de veterinária, as pessoas sejam mais politizadas do que aqui. Porque eu não quero acreditar, quer dizer, acho que não é porque agora há cursos profissionais de veterinários que as pessoas estão mais envolvidas ou não. Até acho que o nosso setor, de alguma maneira, é bastante politizado no geral, porque o lado intelectual da promoção de pensamento, da reflexão, de poder estar em constante... Por
porque tem a ver com a essência do teu próprio trabalho, não é? Tu questionas a vida, questionas textos antigos em confronto com textos novos, com poetas, com intelectuais, e isso tudo acaba por estar muito próximo do que é um sentido político, mais do que, por exemplo, outros trabalhos, outras funções, em que no teu trabalho diário, e eu já fiz alguns outros trabalhos que não era só como atriz, por exemplo, eu acho que conseguimos sempre encontrar um lado político. Eu, por exemplo, era super política quando servia às mesas, no sentido de criar quase uma união sindical dentro dos meus colegas, não é? Tipo, temos de nos organizar, porque de facto isto não pode ser, as horas extras têm de ser pagas. Então, acho que sempre em todos os trabalhos tu consegues encontrar isso, mas a política não é apenas o trabalho sindical e na luta por melhores condições, não é? É também uma reflexão macro sobre as coisas, e por isso acho que o nosso trabalho promove essa reflexão, e por isso, de alguma maneira, se calhar com um pouco menos de consciência, mas acho que o setor acaba sempre por ser um pouco politizado nesse sentido. Pronto, tirando este comentário, a tua pergunta era se eu sentia alguma responsabilidade. Pronto, é evidente, há muitos anos que eu sinto uma grande responsabilidade pelo meu lugar de fala. Sinto essa responsabilidade desde que comecei a trabalhar, porque desde que comecei a trabalhar pronto, o meu primeiro trabalho foi num espaço público com um grande mediatismo. Foi numa série de televisão, que era Os Morangos com Açúcar, e eu tinha 16 anos. Então, com 16 anos eu percebi logo o poder dos lugares de fala, que quando tu estás com 16 anos, tudo o que eu fizesse, fosse usar um perfume, usar um vestido, sair à noite, tomar coca ou falar de política, tudo era um espaço de fala que tinha pessoas para ouvir. Então eu só tinha de tomar decisões, por isso não me pareceu muito difícil. Do que é que eu vou falar? Na altura, e felizmente que quando isto me aconteceu, foi numa fase, portanto estamos a falar em 2006, 2007, em que a internet era outra cena. Eu lembro-me que os meus colegas e a equipa, eram raros as pessoas que tinham telefones que tiravam fotografias, portanto eu tinha aqueles Nokias anti-choque, e portanto isso tudo muda bastante esta relação, porque apesar de tudo, esse lado mediático, ele não era imediato, não era live, pronto. E isso acho que é um pouco, acho que foi bom porque me fez ter algum tempo para pensar o que é que eu vou dizer, para tomar posições e depois, pronto, e não ser assim imediato. Então, mas ao mesmo tempo percebi que havia uma grande responsabilidade, porque quer dizer, nós estávamos a fazer algumas gravações na rua e eram centenas e centenas de pessoas a querer vir ter contigo, a saberem o teu nome. Lembro-me de uma vez ter ido ao Vasco da Gama e aquilo ter sido assim uma coisa, eu vim aqui comprar umas cuecas e aquilo, era uma multidão que conhecia, eu estava sozinha e foi bastante chocante. E depois fomos a Cabo Verde no contexto dessas gravações, fazer uma semana de gravações lá, e percebi que também passava lá a série e que então lá ainda era mais mediático do que em qualquer outro sítio, e então percebi que de facto isso era uma coisa assim mais mundial, ou pelo menos nos Palopes. E agora sei que também passa na Rússia, dobrado, e portanto tu pensas, pronto, ok, tipo, tens a tua imagem em todo lado e as pessoas, porque é normal os adolescentes terem referências, não é? Eu própria tinha t-shirts das Spice Girls e elas foram super importantes para a minha vida. Ter esses ídolos é uma coisa super normal, e portanto o que é que eu tenho que fazer com isto? Eu acho que e acho que já escrevi sobre isso, há qualquer coisa de Peter Parker nisto, não é? Que é quando tipo, parece que tu és mordido por uma aranha, tu não escolheste, não é? Mas de repente foste mordido pela aranha e ficas com superpoderes. E os teus superpoderes são teres um espaço público de fala em que as pessoas seguem o que tu dizes, ouvem-te, questionam, mandam-te mensagens, têm-te como uma referência em alguns momentos da sua vida, e isso traz responsabilidades. E eu lembro muito bem no Homem-Aranha 1 que o Peter Parker decide usar esses poderes para fazer um combate de wrestling, para ganhar dinheiro, e ele vai e ganha, e ele chega ao final do combate e vai ao escritório
do manager pedir o dinheiro e está a haver um assalto, não é? E ele sabe que tem poderes para travar aquele assaltante, mas ele pensa tipo, isto não é comigo, portanto eu vou ganhar o meu dinheiro e vou para casa. E depois percebe que quando chega ao carro, esse assaltante na fuga acabou por matar o tio dele. Portanto, se ele tivesse travado aquele assalto, tinha impedido a morte do tio. E então ele lembra-se da última frase que o tio lhe disse, que é "With great power comes great responsibility". E eu acho que é um bocado isso, que é o poder, e na verdade ter um lugar de fala e ter um lugar de poder traz responsabilidade. E tem a ver com o que é que tu fazes com ela. Usas para o entretenimento e para o wrestling e para ganhar dinheiro com isso, ou usas para travar os assaltantes e acabar com o capitalismo. Então, eu tento usar para o segundo, pronto, para travar assaltantes, pronto. Por isso sinto grande responsabilidade desde sempre e vou sentindo cada vez mais, porque também vou tomando algumas posições públicas que têm responsabilidade. Eu não posso dar certos passos publicamente, fazer certas afirmações e depois desresponsabilizar-me completamente por elas. Acho que, e só para terminar, acho que somos todos muito incongruentes na nossa vida, isso é uma coisa normal, quer dizer, eu, tipo, imagina, eu tenho um compostor em casa, faço a separação de lixo, tento não usar nada de lixo, não sei o quê, pronto, e agora tenho aqui uma coisa de gomas de plástico, não é? Pronto, e é tipo fogo, mas pronto, não conseguimos fazer tudo e somos incongruentes, mas isto é um caminho e então eu tenho plena consciência que às vezes faço declarações que no minuto a seguir posso duvidar delas, posso não conseguir estar à altura daquilo que afirmei, mas não é isso que me vai travar de continuar a ir fazendo o caminho, ir acreditando, porque eu própria estou a aprender como é que isto se faz, não é? Estou a aprender o que é que eu acho sobre isto, estou a ouvir outra coisa e a mudar a minha própria opinião, mas sobretudo, acho que aquilo que é mais importante para mim é, neste momento é muito importante para mim não fazer uma coisa na vida e outra no palco. É importante que aquilo que eu faço enquanto criadora e que aquilo que eu acredito, o teatro que eu faço, seja coerente com a forma como eu trabalho. Ou seja, eu não posso ir falar sobre ideais de Revolução Francesa e luta de classes para o palco e depois pagar o mínimo que eu posso aos meus trabalhadores e chega tipo às 11 da noite ao fim do turno e eu começo a gritar, a dizer mas eu quero fazer mais 2 horas de ensaio e eu obrigo toda a gente a ficar lá. Portanto, isso para mim é incompatível, que é, não faz sentido estares no palco a lutar por uma obra e pelos ideais dessa obra, se depois isso não se personifica no teu trabalho. E isso não é fácil, isso é uma luta. Às vezes somos incoerentes porque estamos a dizer uma coisa no palco e fazemos outra na vida, às vezes nem sempre é possível, mas essa também é uma outra responsabilidade que eu sinto em relação às pessoas das minhas equipas e com quem eu trabalho, ou seja, não só as pessoas que me seguem nas redes sociais e que ouvem o que eu digo nos jornais, etc., mas também como é que no dia a dia, nas pequenas ações, eu consigo ser coerente. Pronto, isso é uma grande dificuldade, mas também é isso que me faz acordar todos os dias da cama e tentar. Claro, e também quer dizer, há um limite até ao qual somos responsáveis porque estamos inseridos dentro de um contexto que, de certa forma, nos pode obrigar a... Se calhar este exemplo não é o melhor, porque se calhar o contexto pode não nos obrigar a dizer eu quero mais 2 horas de ensaio às 11, mas o contexto pode obrigar-nos a eu não te consigo pagar o devido e justo recompensa pelo teu trabalho, porque estamos todos envolvidos nessa precariedade um bocadinho, não é? É difícil equilibrar perceber onde é que acaba a nossa responsabilidade e onde é que começa a... Sim, mas por isso eu acho que o mais difícil são algumas decisões depois que tu tens de tomar e, por exemplo, aconteceu-me já várias vezes decidir não fazer certos projetos, muitos deles meus, por perceber que o projeto, a obra,
não se pode sobrepor às condições, ou seja, que eu posso oferecer, por exemplo. E continuar a tentar fazer a obra pela obra, e toda a gente, por amar muito aquela obra, decidir trabalhar nela, eu acho que isso, em alguns momentos da minha vida, outros não, pronto, acho que é tudo uma decisão e tudo tem a ver com os contextos, com as coisas, não é? Contextual. É tudo contextual, sim. Portanto, isto não é, atenção, eu não sou um livro de receitas em que tipo as coisas depois podem ser aplicadas a uma série de ocasiões, não é? Isto, pronto, eu estou a falar no meu caso particular, mas há decisões dessas que são duras de tomar, que é, pronto, não consegui reunir as condições para fazer isto, portanto não vou fazer. Sim, mas era mesmo importante que fizesses, mas o projeto é mesmo incrível, mas eu quero fazer de borla, mas eu quero mesmo porque eu adoro fazer. Pois, mas não dá. Ele vai ser feito quando puder ser feito. E essas decisões sejam, às vezes são de um ponto de vista financeiro, mas nem sempre. Às vezes são de um ponto de vista ideológico e como é que se diz? E quando tem a ver com a integridade moral das pessoas envolvidas. Aconteceu-me, pronto, recentemente cancelar um projeto há meses, precisamente por estar a ver, a não ser, a integridade moral das pessoas que estavam a trabalhar intelectualmente no projeto não estar a ser devidamente cumprida e, portanto, são decisões muito duras, mas que tu pensas, pronto, ele vai ter mesmo de acabar e depois as pessoas dizem, bom, mas assim nunca ninguém vai ver e então isso não vai ter expressão nenhuma, mas são decisões cotidianas que também são políticas. A política não se faz só nos espaços públicos, faz sobretudo no espaço privado, na forma como nós no espaço privado trabalhamos uns com os outros. Por isso é que eu acho que a política pode ser sobre o amor, porque tem a ver com a forma como eu me relaciono contigo, com o compromisso que tenho contigo, com... Pronto, agora divaguei um bocado, desculpa, já não estou a fazer sentido. Não, faz tudo perfeito sentido. Relativamente, tu mencionaste a relação entre aquilo que tu és enquanto cidadã e aquilo que passa para os teus espetáculos e para a tua criação. E não sentes que há uma certa... que isso até te obriga, o facto de seres tão vocal enquanto cidadã, enquanto ativista, te obriga a ter um cuidado extra nas criações, no sentido em que me parece que cada vez há uma maior análise ideológica àquilo que os criadores fazem e sobretudo quando são mais vocais. Por exemplo, há uns anos houve um grande escândalo com uma letra do Chico Buarque e tinha muito a ver com o ataque a uma certa inconsistência. Sentes essa pressão também? Não sinto, por acaso nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Para já sinto que o meu trabalho de criação e o meu trabalho no dia a dia, eles se misturam e se contaminam, e neste momento da minha vida isso é positivo e interessa-me essa contaminação, porque eu estou a pensar num sítio e às vezes o que eu estou a pensar em contexto da sala de ensaio é exatamente a solução que eu precisava para redigir um manifesto, enviar, pronto, às vezes, porque se calhar o material às vezes é muito próximo, então não sei como é que será o futuro, penso muito pouco nisso, penso muito pouco onde é que me vejo daqui a uns anos e o que é que vou fazer, pronto, acho que eu trabalho assim um pouco no imediato, trabalho um pouco com aquilo que é urgente em mim e com aquilo que é urgente que eu quero trabalhar, que eu quero dizer, o que é que me... Eu sinto que tenho de começar uma criação quando há qualquer coisa que não me sai da cabeça e que começa a não me deixar dormir, quando eu estou na cama e já estou a projetar aquela questão e ela começa a tornar-se um espetáculo antes de eu sequer decidir que vai ser um espetáculo. Não sei se isso vos acontece, mas de repente aquilo começa a percorrer todos os momentos da tua vida, quando estás na casa de banho, quando estás na fila das finanças, tipo, estás sempre com aquilo e tu pensas, pronto, vou ter de fazer esta criação, porque há aqui qualquer coisa que está a tornar-se quase irrespirável, tipo, está mesmo a pedir, a apoderar-se de todo o teu corpo e todos os teus sentidos. E normalmente isso acaba por ter alguma ligação com o que tu fazes no teu dia-a-dia, então... Pronto, para já eu acho que isso está articulado. Não sei se daqui a uns anos, como é que... Por exemplo, eu fiz assistência de encenação ao Nuno Carinhas no Otelo.
O Otelo é um texto de Shakespeare, para quem não conhece, que tem, pronto, 500 anos, ou mais, não, 500 talvez, e basicamente é um texto sobre um homem que é chamado de Mouro, pronto, e segundo o texto as indicações dizem que ele tem os lábios muito grossos, portanto fisicamente descrevem como se ele fosse negro, falam sobre a negritude da sua pele, etc. E há uma grande questão por ele não ser igual aos outros. Há qualquer coisa, e isso é uma coisa que é do texto, então ele não é igual aos outros, em termos físicos. E isso leva a que ele também não seja igual aos outros em termos comportamentais, porque no final ele é um grande guerreiro, ele é fantástico, ele é o herói de Shakespeare, e no fim tem imensos ciúmes da Desdémona, mata, pronto, spoiler alert, e mata-se no fim, e morrem todos, mas isto é normal, porque em Shakespeare, quer dizer, acho que morrem sempre todos no fim, não, acho que ninguém vai ver uma tragédia de Shakespeare achar que eles não morrem, tipo, às vezes passam 5 atos, mas tipo no quinto eles matam-se todos, normalmente na mesma cena, pronto, mas, e então eu fiz assistência de encenação nesse texto, e uma das discussões que tínhamos, e o Nuno Carinhas, que escolheu o texto, dizia como é que através do politicamente correto, como é que nós continuaremos a fazer Shakespeare daqui para a frente, porque obviamente que o próprio Shakespeare é altamente misógino, ele é um gênio, mas tipo, tem coisas horríveis nos textos dele. Então qual é a solução? E eu também não tenho a solução. Diz? No Otelo particularmente, porque a relação dele com a Desdémona é um bocadinho doentia, por muitas coisas, mas isso é... Por várias coisas. Sim. Mas eu acho que a questão é muito interessante, eu não tenho resposta para ela, eu estou só a pensar nela, que é como é que, por exemplo, se eu agora quisesse fazer Shakespeare, ou seja, desviar-me completamente do tipo de criações que ando a fazer, ler um Shakespeare, por exemplo, um Otelo, e dizer, eu quero mesmo fazer esta peça, tipo, fazer uma encenação disto, sem me intrometer muito na reescrita, ou seja, sendo um pouco ortodoxa em relação ao que está na escrita. E de facto eu não sei como é que eu lidaria com isso, porque ao mesmo tempo que nós fizemos essa encenação, o Globe em Londres fez também um Otelo, e a encenação era radicalmente diferente da nossa. Para começar, a escolha do elenco desse Otelo em Londres era muito, muito, muito política. Porquê? Porque não havia só um negro. Primeiro, o Otelo era negro, e isso é uma escolha, porque uma das coisas que foi muito criticado aqui o São João é que ainda, apesar de tudo, escolheu um Otelo branco, o que neste momento na discussão pública ou seja, traz uma grande discussão, que é já há tão poucos papéis para atores negros, quando tu fazes, se na escrita és tão ortodoxo a cumprir tudo o que é Shakespeare, não é? Até dizes coisa em vez de coisa. E depois, quando está claramente escolhido um ator negro para aquele papel, tu escolhes um branco. Quando o mundo já é super branco, não é? Este mundo que nós queremos construir. Percebem o que eu disse? Atenção, o mundo é super branco no sentido porque nós branqueamos o mundo, não é? Pronto. E eles em Londres não só escolheram um ator negro, como outros do elenco também eram negros, e não eram uns quaisquer. Quem conhece mais ou menos o Otelo irá perceber, pronto, quem não conhece aconselho a ler a obra e depois a refletir um pouco sobre isso, mas o Otelo tem uma personagem muito importante que é o Iago, que é um homem que tem imensa inveja e que faz um jogo pela frente e outro por trás, pronto. E ele é a personagem mais importante. E é sempre descrito como tendo muita inveja do Otelo. E muito também pela cor da pele, ou seja, ele é muito racista em relação ao Otelo, ele tem muitos monólogos em que diz aquele Mouro é burro, não sei o quê, pronto, por ele ser negro chama-o burro, e na encenação de Londres eles puseram a mulher do Otelo mais negra do que o próprio Otelo, a mulher do Iago mais negra do que o próprio Otelo. Isso é muito interessante porque torna a questão racista, levanta muitas outras questões, que é a inveja do Iago pelo Otelo não se prende tanto por ele achar que ele, por ser negro, é inferior, até porque ele é casado com uma mulher ainda mais negra,
prende-se por aquilo que o Otelo, enquanto pessoa, consegue atingir e ele não. E isso é super interessante. Não sei se estou a ser clara no que estou a dizer. Pronto, e isto para te responder, David, não sei como é que eu me posicionaria a ensinar um Otelo neste momento. Acho que teria de ser infiel para com Shakespeare para conseguir fazer certas coisas. Mas isso é onde eu me posiciono agora. Eu não posso dizer que daqui a 10 anos não me vai mesmo apetecer fazer um Otelo assim à antiga, exatamente como Shakespeare escreveu, e ser acusada de ser super incongruente e incoerente com aquilo que hoje digo e afirmo. Eu só espero que nesse momento que as pessoas, pronto, não só tragam essa discussão, mas também que consigam ser boas o suficiente para perceber que nós estamos em constante construção, não é? E que aquilo que eu afirmo hoje com toda a certeza é porque eu hoje tenho essa certeza. Mas eu não sei se daqui a 10 anos eu vou ter essa certeza. E também seria terrível obrigar-me a daqui a 10 anos ser igual ao que sou agora, porque isso significava que eu não cresci para lado nenhum, nem para melhor, nem para pior. E, efetivamente, há coisas que eu disse publicamente há 10 anos, quando comecei a trabalhar, que se calhar hoje não me identifico nada. Pronto. Então acho que essa construção é um pouco normal. O que eu acho mais importante é nós sermos coerentes em relação ao que acreditamos no momento. Pronto. Fazermos isso. Mas já agora, para terminar, se ensinasse um Otelo, e eu acho isto claramente, acho que o problema aqui já não é Shakespeare, é tudo o que se faz com Shakespeare, e a verdade é que, apesar de tudo, passaram não sei quantos anos e continuamos a perpetuar recepções e escritas sobre o Otelo, onde se diz que o Otelo é sobre o ciúme, por exemplo. Isto é, mais uma vez, uma visão super misógina de olhar para o Otelo, porque ele não é sobre ciúme, ele é sobre violência doméstica, é muito diferente. E temos ainda hoje muitos académicos a escrever a Desdémona é morta pelo ciúme e não a Desdémona é morta por um assassino, que são, portanto, quem mata alguém é um assassino, não é o ciúme que mata, é aquela pessoa. E isso é uma questão política. Portanto, olhar agora para um Otelo, portanto, álcool em cena, e não fugir da violência doméstica, assumi-la de frente, isso para mim seria uma coisa mesmo... olha, exatamente, isso é importante. Claro, hoje repete-se muitas vezes um chavão que eu não compreendo, que é o... Não se pode julgar a história à luz dos nossos valores como se não fosse tudo o que nós fazemos sempre, né? E na verdade claro, há uma reescrita que estamos sempre a fazer, mais conscientemente ou menos. Eu acho que essa reescrita ela é fundamental e não é trair a obra de forma alguma, mesmo. Acho que sei lá, a coisa que eu mais odiaria quando eu não sei o que é que vou construir, mas imaginemos que eu até construiria uma obra literária minimamente interessante que ficava no património. A coisa mais horrível para mim seria tratarem a minha obra depois de eu morrer como uma coisa impossível de mexer, de tocar, de questionar, como se a minha obra fosse uma coisa instituída. Porque de facto não, eu acho que as obras servem mesmo para estarem em confronto com o que tu és, com o que o outro é, com o que os tempos são. Uma das coisas, portanto, eu gosto muito de estudos clássicos e estudo bastante a antiguidade clássica, nomeadamente a tragédia, e uma das coisas que me faz muita confusão é as pessoas acharem que a tragédia grega é qualquer coisa, como é que as pessoas dizem? É muito atual, só como se aqueles homens, porque foram homens que escreveram no século V a.C., tivessem mais poderes do que os homens de agora, os homens e mulheres de agora, só porque escreveram naquela altura e, portanto, é atual só porque eles são geniais. Portanto, eu não concordo nada com isso. Eu lembro-me sempre que Shakespeare deve ter escrito grande parte das coisas com os filhos a chorar no quarto, a ter que mudar fraldas, a ter com pestes, com diarreia, portanto, ele é um humano. Há muita fragilidade naquilo que ele escreve, apesar de, obviamente, ele ser genial, porque há pessoas geniais. Mas a verdade é que qualquer um desses artistas, por serem tão geniais, eles estavam em confronto com o seu próprio tempo e com as condicionantes da sociedade na altura. Se assim não fosse, não teriam ficado para a história, se não tivessem nesse diálogo constante. E a verdade é que a maior parte das tragédias gregas, hoje em dia,
são muito difíceis de fazer. E são difíceis porque se tu fores estudar o contexto da vida cotidiana na Grécia, o contexto político na Grécia, tu percebes que grande parte dos temas da tragédia dialogam com aquela questão em particular. Por exemplo, Aristófanes, fazer Aristófanes hoje, sem aquele contexto, é muito complexo, porque o Aristófanes é qualquer coisa como contra-informação. O contra-informação, lembram-se aqueles bonequinhos que dava nos anos 90, a seguir ao telejornal? Aquilo era uma comédia diária ou semanal, já não me lembro, em relação aos temas dessa semana. Ora bem, foi genial, mas nós daqui a 500 anos, quando pegarmos num contra-informação, vamos saber quem foi Durão Barroso, mas já não sabemos quem foi metade daquelas personagens. Portanto, querermos continuar a achar que a tragédia é atual só porque achamos que continua a ser super atual, de facto não. Mesmo a forma como a tragédia olha para a mulher não é nada atual, quer dizer, há ali muita coisa que tem que ser revista, que tem que ser trabalhada. O contexto do que é um estrangeiro é muito diferente de um estrangeiro de hoje. O contexto do que é democracia é muito diferente. Portanto, achar que não temos que atualizar a tragédia, e com atualizar não digo termos todos de estar com óculos Ray-Ban e fazer tudo num universo pop. Digo atualizá-la no sentido de perceber como é que ela atua em nós hoje, para podermos fazer, porque senão ou estamos a fazer feiras medievais, não é? Que é tentar recriar aquilo que foi a tragédia com as túnicas e não sei o quê, ou então ela deixa de ter sentido. Portanto, eu concordo com o que tu dizes, eu acho mesmo que as obras, seja Shakespeare, Chekhov, Pirandello, elas têm sempre de ser... de perceber onde é que elas atuam em nós neste momento, e se for possível cortar, se for possível tirar, acho mesmo que isso, e acho que os artistas quereriam isso de certeza, porque não, mesmo o Beckett, por exemplo, e pronto, e vou-me calar, mas quando se faz Beckett há muito esta coisa, porque o Beckett tem muitas didascálias, e as pessoas querem cumprir as didascálias como se olha para a direita, baixa o olhar, olha para cima, e tentam ensinar os atores através como se aquilo fosse um manual de instruções de como fazer bem Beckett. Como se tu fizesses bem Beckett é cumprir as didascálias. Mas depois nós vamos ler o mesmo texto do Beckett, quando ele fez em Berlim e tem outras didascálias. Depois quando ele fez com outro ator e tem outras didascálias. E depois chegamos ao ponto estúpido de termos pessoas a dizer qual é a versão que nós vamos usar. E querem fazer igual à de Berlim ou à de Estocolmo, quando na verdade o Beckett escreveu didascálias diferentes porque ele tinha atores diferentes. Aquilo que ele deixou registado foi o jogo. Tu tens é de encontrar com os teus atores o jogo deste momento, não é tentar fazer o jogo do outro ator. E há ainda uma questão ainda mais óbvia nesse caso, que é, exceto aqueles espetáculos que ele tem, que são matemáticos a um certo ponto, que é, o Beckett fez isto sem ser em português, e a força da língua inglesa é tudo completamente diferente, e portanto requer obrigatoriamente uma encenação diferente. Bruno, mas mesmo os jogos que são matemáticos, mesmo as peças que são matemáticas, o que resulta, e se tu vires os vídeos com as encenações do Beckett, o que resulta é o jogo que ele cria com os atores. Claro. Mudares os atores vai mudar o jogo, vai mudar os tempos, vai mudar a energia. Tentares usar com outros atores o jogo daquela maneira, com aquela receita, tem tudo para correr mal e para a tua peça ser um fracasso. Claro. Porque o Beckett, ele era um gênio porque ele sabia que o teatro é sobre jogo, é sobre jogar. E portanto, quando ele deixa registado, eu acho, isto é atenção, eu estou plenamente convencida disto, mas eu não sou, pronto, estou a falar do meu lugar aqui da minha casa, no Porto, não é? Tipo, sem qualquer estudo concreto sobre Beckett, e portanto os académicos que estudam e os ensinadores que são experientes nele, pronto, que me desculpem, mas acho mesmo que mesmo as peças mais matemáticas, elas resultam porque têm a ver com o jogo. E, portanto, tens é de te inspirar dentro daquela matemática para criar a tua própria matemática na tua relação de ensinador com os atores. E não tentar colocar os atores, porque isso e eu como atriz sofro muito quando o ensinador me quer impor um jogo que eu não o encontro no meu ritmo, no meu corpo, na minha voz, no meu... porque isso então já não é um jogo, não é? Isso já é uma outra coisa. Por isso... ainda há outras questões, mesmo relativamente a esses espetáculos mais
físicos, é que aquilo que era a experiência rítmica de um espectador há 50 anos atrás é totalmente diferente daquilo que é a experiência. Mudou. Óbvio, portanto, tentares fazer as coisas como eram, só, a não ser que seja por este prazer de feira medieval, não é? De olha como era. Vês, olha eles com as espadas, comiam assim. Pronto, a não ser que seja por essa experiência imersiva, eu não vejo grande interesse. Portanto, acho que é mesmo importante perceber o que é que nos interessa no Beckett hoje, o que é que nos interessa no Shakespeare ou no Esquilo. Aproveitando então o balanço, o que é que tu tens planeado para a frente a nível de trabalho? Esta conversa ficou um bocado ao lado, ou está a ficar um bocado ao lado daquilo que é o estado atual do nosso setor, mas eu até acho que é bom assim, até acho que de certa forma é bom assim, mas podemos lá ir na última pergunta, Ok. mas perguntava-te agora o que é que tu tens no horizonte. Eu estou a trabalhar com o Tiago Rodrigues, né? Estamos a fazer um espetáculo escrito e encenado por ele no Dona Maria, que se chama Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, portanto promete. Ainda não há texto e já há polémica, portanto, que é uma coisa inédita, portanto, e as polémicas são no sítio onde há as grandes polémicas do mundo, que é no Twitter. Toda a gente sabe que a grande política hoje se faz no Twitter. E então já há muita polémica só a partir do título do espetáculo, não percebo porquê. Pronto, e vamos estrear esse espetáculo em setembro em Guimarães e depois seguimos para uma digressão internacional que já estava planeada, vamos ver se mantém, pronto, que são vários países até abril do próximo ano. Nomeadamente Lisboa também será, ou seja, estaremos em Guimarães e depois a outra data que temos em Portugal é em Lisboa no ano seguinte. E depois estou a preparar um projeto meu, um monólogo que estrearei no segundo semestre de 21, bastante político, estou a brincar, porque é sobre o trabalho doméstico. Vou fazer um espetáculo a partir dos documentos, das entrevistas, da constituição do primeiro sindicato do serviço doméstico em Portugal, um sindicato unicamente constituído por mulheres. No ano em que se constituiu tinha cerca de 7.000 associadas e será um espetáculo que falará sobre o trabalho doméstico não reconhecido, sobre a desigualdade que existe entre homens e mulheres no contexto do trabalho doméstico e como essa desigualdade de género promove, por exemplo, crianças desde os 7 anos que já sentem responsabilidades diferentes em relação ao serviço doméstico por serem rapazes ou por serem raparigas, e entre muitos outros temas que o espetáculo há de tocar, mas será sobretudo essa reflexão. Sobre o que estavas a dizer do momento atual, a verdade é que já estamos todos um bocado fartos de falar sobre o momento atual, não é? E aquilo que sinto é que por um lado foi incrível a quantidade de conversas que nos proporcionou esta pandemia, conversas sobre milhares de coisas, desde sobre a botânica, quer dizer, eu assisti a milhares de conversas, a coisas maravilhosas, super inspiradoras, doenças mentais, que teatro é este que estamos a fazer, sobre capitalismo, sei lá. Foram coisas mesmo muito fantásticas. Ao mesmo tempo, sempre que tocávamos na questão de conversas sobre pessoas entre o setor, era sempre muito derrotistas, porque realmente isto é terrível o que nos está a acontecer e por isso acabamos sempre por não conseguir imaginar um futuro, porque o presente nos assola completamente
em questões muito urgentes, como pagar a renda, pagar as contas, poder ir ao supermercado, pronto. E obviamente que quando estamos preocupados com essas questões é muito complicado imaginar o que é que será o futuro do mundo, ou o futuro do teatro, e um futuro próximo, sei lá, o próximo mês já é uma coisa muito longínqua, porque a Segurança Social continua sem responder este mês, então isso é assim muito, muito dramático. Mas ao mesmo tempo acho que temos alguma... estamos a entrar agora na fase em que é crucial para não perdermos as batalhas, não nos desfocarmos daquilo que estávamos a construir e a conquistar, mas ao mesmo tempo podermos começar a deixar de falar sobre pandemia e podermos encontrar para falar sobre outras coisas, porque a vida também é feita de outras coisas, não é? Então acho que trabalhar um pouco nestes dois sentidos, pensar sobre outras coisas, falar sobre elas e ao mesmo tempo pronto, não perdermos as lutas que iniciamos. Ok. Obrigado por tudo, Sara. Foi muito Obrigada obrigado. eu. Foi muito fixe. Um beijinho. Bom trabalho para vocês. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky